Bom dia. Hoje é show de Paraxá. Queria tocar em dois temas da Paraxá. Todo ano a gente fala do início da rebelião de Korah, aquele homem que ele decidiu que ele queria todos fossem igual, só que alguns são um pouco mais iguais. Ele está lutando para o bem de todo mundo, mas contanto que ele fique por cima. Então vamos passar um pouquinho mais à frente da Paraxá. A passagem eu comentei aqui no Shiur, acho que foi de terça ou quarta-feira à tarde, não sei quem estava. E então comentar a parte da discussão de Moshe Rabbeinu com o Satan, estava aí. E depois a parte de que depois que o Korah ele foi engolido, a Torá conta para gente que teve primeiro o povo se rebelou, Hashem mandou uma praga, aí teve a parte com o Satan que eu vou falar, e depois teve a Parach Mate Aaron, que o cajado de Aaron, cada líder da tribo colocou o seu cajado, e o cajado de Aaron ele floresceu. Então vamos falar depois sobre essa parte. Então vamos lá. Então a nossa paraxá conta a história de Korah. Korah ele aparece depois da história dos espiões. Os espiões optaram por ficar no deserto e assim foi. E uma das opiniões dizem por que Korah aparece agora. Então tem várias situações. Uma situação que um parente próximo, mais um foi nomeado, que na escala da família, por ordem cronológica, Korah deveria, na sua cabeça, estar primeiro. E a outra coisa que o Korah, ele viu também que agora a gente vai ficar aqui no deserto. Então não tem mais nada a perder. Então, enquanto a gente estava a caminho de Israel, vou ficar em silêncio. Mas agora que já estamos chateados, já estamos aqui, vamos ficar aqui, então agora deixa eu tentar a minha sorte, pelo menos. Então essa é uma forma de... É, Meu bar mitzvah. Korah? Bom, De onde ele tinha tanto dinheiro? Diziam que ele era boa rico. pergunta. Ele era lá dos ministros, era, era político. Ah, já sabemos. Mas todos tinham. Qual? Ele tinha a chave dos tesouros do faraó. Tinha mais pessoas? Ele tinha a senha do Banco Não, Central. se é político já sabemos porque ele era rico. Do Banco Central. Bom, vamos lá, vamos direto. E aí, Korah, então, ele começa a rebelião, ele conseguiu, na verdade, levar grande parte do povo, pessoas inteligentes, pessoas sábias, pessoas até tzadikim, que minimamente ficaram na dúvida, talvez o Korah tinha razão, e no final, Moshe Rabbeinu se levanta com bastante coragem, tentou apaziguar, tentou fazer tudo para evitar um desastre, eles não desistiram, e aí Moshe Rabbeinu falou, se abrir um buraco na terra, vocês vão ver que eu tenho razão. Abre o buraco na terra, e Korah é engolido, depois vem um fogo, engole o resto da turma, e consome o resto da turma, e teoricamente você vai dizer, bom, agora fica em silêncio. Deu para ver que eu mando. Curiosamente, incrivelmente, depois que acontece isso, chega o povo e fala, olha o que você fez, Moshe Rabbeinu. Olha o que você fez. A gente é culpado sempre. Olha o que você fez. Você matou o povo de Hashem. Conhece esse tipo de coisa? Hoje também fazem a mesma coisa. A gente foi aqui se defender, alguém veio me atacar, eu fiz o que eu devia, você matou. Hashem, então, não gostou dessa reação e ele manda uma praga. Moshe Rabbeinu, com seu amor incrível pelo povo judeu, se fosse eu, qualquer um já teria perdido a paciência. É isso aí, você está querendo falar besteira? O problema é teu. Mas ele vai lá e de novo tenta proteger o povo de Israel, aqueles que estão reclamando contra ele. E ele vai e vira para o Arão nessa hora, ele fala, vai, corre lá no meio da Mahané. E a Torá conta que Vayamod ben Ametim ben Achaim, ele ficou entre os vivos e os mortos. E aí depois tem uma passagem que de lá a gente aprende que ele volta até Moshe. Então, desses nuances aqui, desses psukim, vem aqui o Midrash, e o Rashi traz para a gente o que de fato aconteceu naquele momento. O povo estava morrendo. Moshe Rabbeinu vira para o Arão, ele fala para ele, temos uma forma de interromper a praga. Como que a gente pode interromper uma epidemia? Ketoret, muito bom. Não é com máscara, nem com álcool gel, nem com vacina. É com Ketoret. Ou seja, o nosso contato com Hashem. Então, o Moshe Rabbeinu, incenso. Então, vamos lá. Moshe Rabbeinu, quando ele subiu no Sinai, ele conseguiu descobrir alguns segredos. Já que ele estava 40 dias como anjo, ele ouviu uns papos, ele viu umas conversas lá em cima. Ele teve até conversa com o próprio Satan.
e ele conseguiu tirar uns segredos dele. Ele fala, olha, o que você usa, como funciona, como posso me proteger de você? E o Satan soltou para ele que o Ktoret é fazer um incenso para Deus, é algo que consegue parar uma epidemia. Então, chegou o momento de Moshe Rabbeinu aplicar aquilo que ele aprendeu. Ele vira para o Aaron, ele falou, corre, não perca tempo, vai até o meio de onde está acontecendo a epidemia, vai do meio do acampamento, faça o incenso para Deus. Se fazia o incenso, se tem a receita na Torá, as 11 especiarias e como fazer, a brasa, você joga em cima o incenso, aí sai uma fumaça, é uma forma de servir a Hashem. Então vai lá e faça isso. Na hora que Aaron ele chega para fazer, e ele está querendo, ele está entre os vivos e os mortos, ou seja, ele deu de cara com aquele que estava causando a morte, ele estava entre os vivos e os mortos, ou seja, o cara que estava, ele que estava trazendo a epidemia, que era o anjo da morte, e ele vira e o anjo da morte fala para ele o que está fazendo. Ele falou, eu estou te interrompendo, eu vim aqui a cargo de Moshe. Ele falou, peraí, mas eu vim em cargo de Hashem. Hashem mesmo me disse para eu vir aqui e fazer isso. E aí ele responde, Moshe Rabbeinu não faz nada da cabeça dele próprio. Moshe Rabbeinu é o porta-voz de Deus. E se você não acredita em mim, vamos até a porta do Mishkan, na porta da tenda, a porta do santuário. Deus está lá, a presença de Deus está lá, e vamos perguntar. E assim termina esse episódio e realmente ele conseguiu parar a epidemia. E a grande pergunta é, peraí, o Satan foi mandado por Deus. Moshe também está falando em nome de Deus. Como que funciona essa guerra, essa discussão entre um homem e o anjo? Eu acho que Hashem deu a função do anjo da morte vir fazer o trabalho dele, mas ao mesmo tempo também deu oportunidade para o homem fazer a chuva, se arrepender. Boa, perfeito. Então, o que acontece? A gente conhece de que quando o povo fez o pecado do bezerro de ouro, Moshe Rabbeinu estava lá em cima no Sinai. E aí Deus comenta com ele, olha, desce lá que a coisa não está legal. E aí ele fala, me deixa, me deixa em paz. Deus fala, nem, não vem que não tem. Nem adianta oferecer, não adianta. Quando alguém, antigamente, quando você parava na estrada, aconteceu comigo, na minha época, hoje é tudo radar. Mas te para o guarda. Aí ele fala, nem adianta oferecer o café. O que você já entendeu? Almoço. Se for almoço, dá. Tá certo? Então Deus fala, nem adianta, não vem que não tem. Então, na verdade, foi uma provocação e uma deixa que Hashem falou para ele, olha, se você vier, eu vou ter que conceder. Eu vou ter que te ouvir. Então, Moshe Rabbeinu foi lá e rezou, 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 até que Deus fala, Salah e Kidvarech. Então, quando Deus fala não, não significa que você tem que abaixar a cabeça. O anjo, a função dele é o quê? Ele é um robô de Deus. Ele não tem identidade própria. Ele está lá e faz o que Hashem quer. Deus mandou, eu faço. Deus escreveu, está escrito, acabou, não tem opção. Então Deus falou que eu preciso trazer a praga, ele vai e traz a praga. Moshe Rabbeinu, quando Hashem ele começa essa praga, dele fala, se levante dessa congregação, ou seja, sai de perto que aqui o negócio vai pegar fogo, sai de perto. O que a Torá diz? Que na hora que Deus falou para ele se levantar, Moshe e Aaron se deitam no chão, se prostrando para Deus. Peraí, mandei você se levantar, não mandei você se deitar. Mas Moshe Rabbeinu não tinha medo de confrontar Deus. Ele falou, se levanta, vai embora. Ele falou, não vou sair daqui. Eu vou ficar aqui. Quero ver você fazer. Entre aspas. Eu não quero que você faça. E essa é a grande diferença entre o ser humano, entre o Yehudi, que a gente pode fazer Hashem mudar de ideia. Mesmo que Hashem, ele mesmo, mandou o Satan de um lado, o Satan está fazendo a missão dele, ele também já tinha dado o segredo que o próprio Satan tinha contado lá atrás para Moshe Rabbeinu. Deve ter se arrependido depois. E aí, e o Moshe Rabbeinu e o Aaron, eles têm a força de contrariar Hashem. Essa é a força da nossa tefilá. Então, isso é uma lição muito grande, que quando Hashem diz não para a gente, não significa que é não. Todo mundo conhece aquela frase, eu rezei e não deu certo. Não, não é que não deu certo, não é que Deus não escutou. Deus escutou e disse não. Mas mesmo quando ele diz não, ainda a gente pode insistir. A gente pode insistir. A Haná rezou quantas vezes? Quantos anos ela ficou angustiada para ter o filho? As matriarcas, Sará, Rivká, rezaram e rezaram. Está escrito, Deus ele gosta da tefilá dos tzadikim.
Então, às vezes, ele te colocou numa situação complicada porque ele quer ouvir a tua tefilá. E mesmo que está dizendo não, é um pai dizendo não. Todo mundo sabe. Se você pegar os pontos fracos, você consegue. Você vai conseguir, especialmente se é uma coisa boa. Então, aqui quando você lê essa passagem, é muito estranho. Você vê uma discussão, dois estão em nome de Hashem, quem tem razão, quem ganha. E agora dá para a gente entender que realmente nós, os Yodim, a gente tem a força de superar até mesmo os anjos. Dúvidas? Isso só vale para a gente que é correcta. Aquele que é ruim não vai conseguir. Verdade? Então você precisa melhorar os seus caminhos. Quando você quer que a Hashem te atenda, você precisa mostrar para ele, ó, estou me esforçando. É uma deles. Depois da rebelião, então depois disso, terminou. Então vamos lá. Cora foi engolido. Veio um fogo. Veio uma praga. Tá bom, não? Já deu para entender que não é para brincar com Moshe? Aí chega Hashem e fala, olha, cada líder da tribo tem que colocar a sua vara, o seu cajado. E aí, vamos ver o que acontece. No dia seguinte, Moshe Rabbeinu, ele mostrou para o povo que o cajado de Moshe, de Aaron, desculpa, que ele cresceu amêndoas, uma amendoeira dentro do próprio cajado. Uma coisa completamente milagrosa. Para que precisava disso? Já não bastou? Para quem acredita, não precisa de milagres. Para quem não acredita, Não basta não adianta milagres. Então, o que mudou agora? Para quem já não acredita, que diferença faz? Por que precisou de mais esse milagre? Isso eu li que está relacionado com a rapidez com que a gente pode fazer as coisas, né? Tá certo. Então, por que justamente a amêndoa ela é mais rápida? 3 semanas ela consegue já dar os seus frutos. Então, aquele que mexe com os Kohanim, rapidamente vai receber sua retribuição. Então, não mexa com eles. Ok, mas acho que já tinha dado para entender que não era para brincar com Moshe e Aaron. Não, eu acho que a praga, tudo foi para, não mexe com eles. Mas aí o cajado é para falar quem realmente Boa, é exatamente, o líder. exatamente. Então, tem uma coisa muito curiosa que eu vi em relação, só usando como paralelo, mas não tivemos 2 guerras mundiais. Na verdade, foi uma só. A segunda foi uma continuação da primeira, que a primeira nunca foi concluída, porque eles conseguiram calar a boca, entre aspas, da Alemanha, mas eles não terminaram com a ideologia da Alemanha. Então, mais cedo ou mais tarde, aquilo estourou. A raiva deles, a contida que eles perderam a primeira, então isso em algum momento ele brotou e explodiu. Depois da Segunda Guerra, que eles desnazizaram, não sei o verbo exato, que eles reeducaram a escola, as escolas, etc., mudaram o pensamento, aí, Baruch Hashem hoje, não sei se são grandes amigos, mas são talvez menos hostis do que outros. Então, quando você quer ganhar do inimigo, não basta você calar a boca dele. Não basta você jogar o Korah dentro do buraco. Não basta você queimar a turma deles. As pessoas que assistiram, o Korah conseguiu plantar uma ideia na cabeça deles. E aquela ideia precisava ser revertida. Então, não basta só você tirar o problema. Você precisa agora mostrar qual é o correto. Então, qual era o pensamento de Korah? O que ele queria e como o cajado ele resolveu esse problema? Então, todo mundo entendeu que o Korah, poxa, esse cara ele queria ser o chefe, ele queria, então descobrimos que ele é um cara ruim. Deus falou que ele é um cara ruim. Mas o que ele falou é justo. Ele tinha um argumento bom. Então talvez não vai ser o Korah o próximo líder, mas quem disse que Moshe e Aaron realmente são líderes? Eu entendi que Moshe botou moral, eu entendi que ele conseguiu jogar eles para o lado, eu entendi. Mas Datana Virá não era um grande tzadikim. Eles, a viagem toda, já desde Mitzrayim, lá no começo, já delataram Moshe. Então isso que eles morreram com os seus amigos, isso tá bom. Achou o momento certo para jogar eles no buraco. Mas o pensamento de Korah, ele conseguiu plantar um pensamento na cabeça das pessoas. E isso precisava ser esclarecido. E essa foi a função desse Matearon. Então, qual foi o pensamento que o Korah ele queria colocar? Então, o Midrash ele conta para gente 2 episódios, 2 formas que o Korah ele fazia protesto. Ele ia nas ruas, pegava os jovens da faculdade, iam fazer protestos com bandeiras. Qual que era a bandeira que eles tinham? Qual que era a cor da bandeira? Azul. A cor da bandeira deles era azul. Não era bandeira, mas eles estavam todos vestidos com roupas quadradas, com 4 pontas, azuis. Quando você usa uma roupa de 4 pontas, você tem que colocar tzitzit. O tzitzit,
no seu formato ideal, ele tem que ter aqueles fios de techelet. Só que a roupa inteira já era de techelet. Qual foi a provocação do Korach? Ele vestiu com a turma essas roupas azuis. E aí ele chega para o Moshe e fala, olha, essa roupa precisa de techelet ou não precisa de techelet? Será que os fiozinhos também precisam ser azuis? E aí ele sabia que Moshe Rabbeinu ia falar que precisa, a lei é igual, não importa a roupa. Ele falou, que absurdo, a roupa inteira é azul, e você acha que você precisa do fiozinho azul? Esse foi um dos exemplos que ele usou. Não sei, se fosse eu para fazer uma rebelião, ia usar outras coisas mais, que coisa mais esquisita. Por que azul e por que justamente isso? Então tem duas coisas muito bonitas. Tem mais a questão então a segunda questão foi quando ele fala, uma casa que está cheia de livros, de Torá, será que eu preciso mesmo usar na porta? A casa já está cheia de livros. E a mesma coisa, ele usou isso para combater Moshe. Argumentos um pouco, muito específicos, com isso ele queria provar o ponto dele. Tinha mezuzot nas tendas? Tinha que ter mezuzá. Deus já deu o Shema, aí eles tinham que colocar as mezuzot. Então, o que ele queria com isso? Então, uma explicação, antes de eu chegar na final, mas uma coisa muito bonita, de que o que fez Korach, de repente, começar a fazer essa rebelião? Korach já era um Levi. Os Levi já estavam acampados no centro. Os Levim já tinham uma função dentro da manutenção do templo. Você poderia ficar calmo no teu lugar. Se você fosse o Schlepper na época, quem era a tribo de Dan? Você poderia reclamar, olha, a gente vai por último, a gente fica aqui, fica catando as coisas que os outros deixam, eu quero ser promovido. Até que é justo, mas você já está, Baruch Hashem, você já está lá no topo. Você não está o mais elevado, você poderia já se contentar. Qual que era o problema do Korah? A Torá conta pra gente, ele era filho de Korah ben Itzar ben Kehat ben Levi. Kehat era uma das 3 divisões das famílias de Levi. A Torá, lá em Bamidbar e Nassó, contou para a gente qual era a função de cada uma das famílias do Levi. Então, tinha uma das famílias que elas iam até o Mishkan, eles pegavam e embrulhavam todos os utensílios do Mishkan para que eles possam ser transportados. Afinal, era um Mishkan, ele era móvel. Então, as famílias, cada uma tinha a sua função. Qual que era a função do Kehat? O Kehat, eles pegavam os utensílios já embrulhados. Você chamou os caras para mudar de casa. Você chega lá, primeiro eles vão lá, embalam tudo, depois alguém precisa levar. Eles só levavam. A ponto que a Torá fala que tem que estar totalmente embrulhado. Eles não podem nem ver, não podem tocar o que está lá dentro. Então ele se sentiu, peraí, eu sou o Schlepper? Schlepper em hebraico, sabe o que significa? Em Yiddish? Carregador. Literalmente. Schlepper não é o cara maltrapilho. Schlepper é aquele que schlepa, aquele que é o carregador. O que é o carregador? Carregador de água. Aquele cara que não tem uma função legal. Ele só está transportando, fazendo parte não quero isso. Eu queria poder pelo menos tocar, pelo menos ir lá dentro. Não, você fica aqui de fora. E aí, quando você está, mesmo que você está num nível elevado espiritualmente, mas você vê que teu irmão, ele entra, eu não entro. Opa, só que começou a incomodar. Qual era o tecido usado para encobrir, para embrulhar todos esses kelim, todos os itens do Beit HaMikdash? Ele era feito de que cor? A Torá fala várias vezes, techelet, 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 azul, azul, azul. Então, o fato da bandeira dele ser azul, e o tzitzit, etc., tem muito a ver com o chamado dele, com aquilo que ele queria. Porque é azul, tchelet, etc. Isso, na verdade, ele falou, por que eu sou só o cobertor? Por que eu pego só aquilo que está em volta? Eu quero ter acesso direto. Essa é uma parte que não conhecida dessa explicação do azul. E aí, a segunda explicação mais clássica é, se tudo já é azul, por que eu preciso de um fiozinho? É exatamente o argumento dele. Se todos nós ouvimos no Sinai junto a palavra de Deus, por que eu preciso de alguém que se sobressai? Por que eu preciso desse fiozinho? Se a minha casa já está cheia de Torá, por que eu preciso uma na porta? Por que ela é mais especial? Já está cheia de Torá lá dentro. Por que eu preciso um homem de destaque? Por que eu preciso de um Moshe Rabbeinu? Eu também falo com Deus. E ele tinha razão. A ponto que Moshe Rabbeinu falou também, eu também gostaria de ser Kohen Gadol. E por isso, inclusive, a Torá, a gente tem o nome da tradição, que o nome é Korah, apesar de ele ser malvado. O desejo dele era
de certa forma, por um lado o Kavod, por outro lado ele queria ser um Kohen Gadol, a ponto que Moshe Rabbeinu fala também queria. Qual foi a lição? Então tá bom. Acabamos com ele. Ele conseguiu plantar uma ideia que todo mundo ficou na dúvida. Chegou no final das contas, a gente conseguiu tirar epidemia, buraco, fogo, pronto. No final das contas, o que ele faz, Hashem? Ele fala, cada um tem seu cajado, mas tem um cajado de destaque. Tem um cajado de destaque. Assim, Hashem escolheu. Existe uma hierarquia no povo. E esse é o grande desafio que o Korach não conseguiu explicar, e o que Moshe Rabbeinu ele quis falar, existe uma hierarquia. Não somos todos iguais. Somos todos iguais na Neshama, mas precisa ter uma hierarquia. Assim Hashem colocou. Tem que ter Moshe, tem que ter Aaron, tem que ter o Cohen, tem que ter o Levi, tem que ter o Israel, tem que ter o Dan lá atrás, cada um na sua posição. Reconheça a sua posição e faça o melhor dela. Você tem que reconhecer que tem pessoas acima de você. Seres humanos. Mas esses seres humanos, eles estão aqui e eles vão estar acima de você e você tem que saber aceitar. É difícil. E el tercer tipo dele? Eram dois e falta. Gershon, Kehat, Merari. São 3 famílias. Cada um tinha uma função, outros de carregar, uns de embrulhar, qualquer era, na hora, e eles carregavam itens diferentes, tinha bastante coisa para carregar. No final, acho que todos carregavam, mas tinha uns que podiam entrar para poder montar, outros não. Preciso me lembrar exatamente, fala. Esse negócio de, talvez, sim, indo um pouquinho longe, de hierarquia, não necessariamente, isso é a nossa forma de ver. Porque às vezes o Dan que recolhe tudo é o mais importante de todos, tá e bom. a gente, na nossa forma de ver, é o Kohen Gadol. Tá, perfeito. Então, por isso a gente exagerado. fala que é como o povo judeu, o Arizal diz, é como um corpo. A cabeça é mais importante? É, mas a cabeça sem os pés, Mas se o fígado... se o fígado não funcionar, exatamente. Se o rim não funcionar, se o pé não estiver bom, então não consegue chegar aonde a cabeça deseja chegar. Então, exatamente. Então, não é uma hierarquia, literalmente, como a gente ensina. Ele pode, eu não posso. Ele tem essa função, eu tenho essa função. Mas talvez, Rabino, tem alguma coisa, pelo menos positiva, ele queria mais acesso às coisas Kadosh, vamos dizer. Igual assim, os 2 filhos de Arão. É como surgiu o Pesach Sheni, que fala, pô, eu estava impuro, eu queria ter acesso. Por isso que a Parashá chama Korach, ele recebeu esse mérito. Não tem Parashá de Moshe, não tem Parashá de Aaron. Então, o desejo dele de se elevar é uma coisa que a gente pode aprender e deve aprender. Mas a maneira que você faz isso não é você rebaixando o outro, não é você querendo quebrar as hierarquias. Então, em termos práticos, qual que é a lição para a gente? Primeiro, porque a avó diz para a gente, Ase lecharav. Faça para você um mestre, um rabino. Quer dizer, faça. Não é fácil você... ele é um rabino. Então, beleza, o que ele falar eu vou ouvir. Você precisa fazer dele um rabino. Primeiro, você precisa insistir para ele ser seu rabino. E você precisa se esforçar para isso. Não é uma coisa natural do ser humano querer ouvir outra pessoa. Especialmente se eu também sou rabino. Eu também sei. Por que ele vai me dar uma decisão que eu sei diferente da minha? E antigamente, especialmente, quando você fala rabino, o rabino era a única fonte de informação. Hoje, os livros, se o rabino estuda um livro, eu também posso pegar o mesmo livro. Ele sabe um pouco mais, eu sei um pouco menos, mas eu também posso ter acesso ao livro. Mesmo o maior sábio de Israel, ele também tem essa obrigação de ter uma pessoa acima dele. Mesmo Moshe Rabbeinu tinha que se consultar, ele tinha palavra direto com Deus, então acho que talvez não precisasse. Mas, ele faz a questão de estar Yosef com ele. Ah, é? O caixão do Yosef estava sempre com ele. O caixão do Yosef estava com ele para... Podia também ficar assim. Boa. Bonito. Bonito. Então, não se considera. O mérito do Yosef permitia ele... Boa. Escolher. Yosef é chamado de Tzadik, justamente. Obrigado. E você, Nissim Ben Yosef. Então, tá melhor ainda. Então, nós temos que ter saber abaixar a cabeça até mesmo para um outro ser humano. Se um Rav, você pergunta para ele, olha, faço ou não faço? Posso ou não posso? Na hora que ele dizer para você, você tem abertura de discutir, de argumentar, mas na hora que ele fala, o psak halakha, a decisão é essa, o meu conselho é esse, seja numa questão legal, seja numa questão emocional, prática, familiar, mas ele fala, é isso que eu acho que você tem que fazer,
Se você escolheu ele como teu rabino, abaixa a sua cabeça e aceite que aquelas palavras vieram de Hashem. Ah, mas deu errado. É isso que Hashem queria que você fizesse. Você tem que fazer aquilo que aquele Rav te colocou. Mas ele é um ser humano igual a mim. Eu sei estudar a Torá, talvez até melhor que ele. Eu conheço o mundo melhor que ele. Tem que ter uma hierarquia. Assim Hashem colocou, você tem que ter. Isso, inclusive, você se aproximar de sábios é o que permite a gente ter temor a Deus. O temor aos sábios, essa reverência aos sábios, que é uma pessoa que representa a Torá, que representa no seu dia a dia a conduta que Hashem espera dela, você tem que se levantar quando o sábio passa. Mas ele é sábio. Bem, o cara é mais gênio que eu. É grande coisa. Ser humano, você acha que ele não tem, você acha que ele não tem erros? Você acha que ele não tem falhas? É um ser humano. Mas ainda assim, a gente tem que dar cavalo para a pessoa mais velha, dar cavalo para os pais, dar cavalo para um Raham. Existe uma hierarquia. E é isso que Korah não queria aceitar. Então, não existe um comunismo onde todo mundo é igual. Cada um tem a sua função e você tem que saber que, de certa forma, até a cabeça precisa ouvir os pés, até a cabeça precisa dos pés. Então, a gente precisa ter essa hierarquia. Indo um passo a mais, além de um rabino, então, quando a gente fala, você falou de Yosef, que é Yosef Atzadik, a conexão com o Tzadik, que é diferente de um rabino. Um rabino é alguém que vai te orientar, alguém que sabe alahá, alguém muito próximo de você. Mas cada um tem que ter conexão com um Tzadik. Falou que Moshe Rabbeinu ele estava conectado com o Tzadik, que era o Yosef. Yoshua, ele mereceu ser o líder de Israel, não necessariamente por grandes, talvez, ascendência que ele tinha, ou grandes méritos. O mérito principal dele era o quê? Ele estava grudado no Moshe Rabbeinu o tempo todo. Ele estava aferrado a Moshe Rabbeinu o tempo todo. Cada um de nós tem que ter o tzadik. O tzadik é aquele que nos inspira e é aquele que nos permite, e falar a palavra que as pessoas têm que tomar o cuidado, de que ele é um intermediário ou não é intermediário? Então, quando a gente fala de intermediário, você pensa, se eu quero fazer um business e você me apresenta o fulano, então você é um intermediário. Eu não conhecia ele, agora você me apresentou. O que eu preciso fazer para você agora? Pagar a sua parte. Então, a maioria dos intermediários que a gente conhece, ele se torna, na verdade, um intermediário. Ele está entre você e ele. Moshe Rabbeinu é chamado Memutza Amechaber. Aquele que ele é um intermediário, que ele liga. O que quer dizer? Vamos supor, como se fosse que eu apresento você para o outro, mas aí eu saio de cena. Eu não quero nada dessa... Eu só queria te mostrar que ele está aqui. Talvez você não soubesse. Então, aquela famosa frase, famosa piada, mas tem um sentido muito profundo. Quando alguém perguntou para um Hassid, e esse Hassid era muito fanático do Rebbe dele, e perguntaram para ele, olha, quem é maior? Moshe Rabbeinu ou teu Rebbe? Você que é tão fanático. Aí ele falou, meu Rebbe. Tá vendo? Esse cara é muito fanático, é impossível. Ele falou, deixa eu te explicar por quê. Sabe a resposta? Porque se não fosse o meu Rebbe, eu nunca teria sabido do Moshe Rabbeinu. Então, o que quer dizer maior? Maior não quer dizer quem é mais especial, quem sou eu para julgar. Mas ele é aquele que me permite eu conhecer o Moshe Rabbeinu. Ele é aquele que me lembrou que eu sou Yehudi. Então, o tzadik, ele não está aqui para te falar, olha, eu vou fazer por você. Não, o tzadik está aqui para te lembrar que você tem o contato direto com Hashem. O tzadik, estava escrito que Yaakov vindo, quando eles foram, desceu para o Egito, Yaakov, a família, para encontrar o Yosef, ele levou consigo mudas de madeira da acácia, que seria usada no Beit HaMikdash. Você não tem mais o que fazer? Você não tem mais o que fazer? Tá bom, você sabe por profecia que eles vão sair, vão precisar... Você não tem mais nada? Leva um sanduíche de atum, um herring, teu filho não passar fome, um gefilte fish, faz uma marmita, vai levar árvore, coisa estranha. Sabe o quê? A botânica, você é Partido Verde. Então, ele sabe, então, Midrash conta. Então, Romã fala que ele levou lá para... Mas o intuito não era apenas o Mishkan. Aquela árvore era, na verdade, um lembrete. Todo dia, quando eles vinham aquela árvore crescendo, eles olhavam, olha, Yaakov já prometeu, algum dia a gente vai sair daqui. Eles olhavam para aquela árvore e tinha uma esperança. O que ele plantou fisicamente foi um lugar, um momento, a esperança que eles podiam saber, olha, algum momento essa árvore vai crescer e a gente vai sair daqui porque ele prometeu para a gente. Você olha aquela evolução e é uma coisa física, uma coisa palpável que você pode sentir, falar, olha, não é uma promessa teórica, tem aqui alguma coisa física representando. Yaakov, como pai de toda a nação, ele fala, eu preciso garantir que eles não percam as esperanças. Eu não posso tirar o galuto, assim Hashem decidiu,
Eles vão ter que passar por isso, mas eu posso garantir que eles não vão perder a imuná deles. Esse é o papel de um tzadik. Esse é o papel do Rebbe. Ele está lá para você olhar para a árvore, está escrito tzadik, tamar e frach, tzadik é comparado com uma tamar, uma tamareira. Você olhar para aquela tamareira, você olhar para o tzadik, você falar, eu tenho esperança. Eu tenho esperança. Eu posso reforçar a minha fé em Akadosh Baruch Hu. Então, essa semana que está entrando, vai ser o Yurtzai do Rebbe, de Lubavitch, 30 anos. Então, que a gente possa se conectar com o tzadik, fisicamente ou espiritualmente, de alguma maneira, a gente pode sempre se conectar com o tzadik, e com certeza é um dia de muita brachá, se Deus quiser vai ser na terça-feira, aqui no Brasil, em São Paulo, pelo menos, é feriado, Brasil? Sim. Brasil, São é Paulo, nacional? São Paulo. Bom, Na Argentina também. é feriado, então a gente aproveita para estudar mais Torá, se conectar, estudar as Mishnayot, se inspirar nos ensinamentos, e mais importante de tudo, que Hashem traga o Mashiach e todos possam ver o grande tzadik que o Mashiach vai ser, se inspirar e se conectar com Hashem. Exato, Hashem. Fazer uma pergunta. Você começou falando da conexão que tem com a paraxá anterior do